Bora lá, galerinha, o Redditor que desapareceu do canal do Rentune, gente. Mais um vídeo do Rentune que eu tô trazendo aqui pra vocês, gente. Um vídeo bem curioso, bem interessante, que eu não gravei, que passou aí despercebido. Tem vários vídeos do Rentune, na verdade, que acabaram passando meio despercebidos aqui no canal. E que eu tô com muito interesse de gravar, e esse é um deles, mano. Espero de coração que vocês gostem, vai ser bem interessante. Realmente não faço ideia se trata, não sei se é um ARG, se é um análogo. Não, análogo não vai ser, né? Se é um ARG ou se é um caso real, né? Mas tô curioso pra descobrir, acho que vai ser bem interessante, tá bom? Esperar deixando um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Link do vídeo original tem na descrição. Passe lá, deixa o like, se inscrevam, se possível, considere se tornar membro do canal que vai estar me ajudando demais, tá bom? Lembrando que o link do nosso servidor Discord tem na descrição também, se quiser fazer parte, tá sempre lá trocando uma ideia, tá bom? Vambora, sem muitas delongas. Bora! Oi, eu sou o Rentune. Oi. E não é de hoje que quem me acompanha sabe que eu gosto bastante do Reddit. Os dois primeiros casos que eu contei nesse canal foi quando eu tinha mais ou menos 1000 inscritos, ninguém me conhecia. Caraca, que doideira, não fazia uso ideia. Reddit diariamente Legal. desde 2018, por dentro dos mais diversos subreddits. Eu uso bastante o Reddit hoje em dia, mano. Eu sigo duas páginas, até porque eu tô fazendo um estudo aí pra um vídeo que eu vou produzir no futuro aí. Então eu tô em algumas páginas aí sobre Pleistoceno, sobre animais pré-históricos, por causa que eu tô com a ideia de um vídeo aí que eu vou fazer no futuro. Então, eu tô seguindo essas páginas no Reddit, são muito realmente legais. O Reddit, cara, ele é um dos poucos sites que me dá a impressão da internet antiga ainda. Não sei se vocês têm isso, cara. Eu quando eu entro no Reddit parece que eu tô entrando num site antigo, de 2010, e é uma impressão muito boa que me dá. E comunidades. Sabendo das dezenas de histórias estranhas que aconteceram dentro dessa rede social, algumas delas continuam na minha mente até hoje. Não é à toa que eu criei um podcast chamado Sem Dormir, focado em histórias do Reddit, mas também não limitado a só isso. Eu recomendo fortemente vocês darem uma olhada se vocês gostarem dos relatos que eu vou contar a seguir. Maneiro. Eu lembro vocês disso no final também. Nesse vídeo, vocês vão conhecer 3 histórias. A primeira delas aconteceu com um usuário chamado Flip&Flop, que foi fazer uma pergunta em uma comunidade focada em algo extremamente tabu na nossa sociedade: substâncias ilícitas. Eu vou evitar a palavra que vem de drogaria por causa do YouTube aqui. Na descrição do subreddit fala que o lugar não é para promover o uso delas, mas para aceitar, pro bem ou pro mal, que elas existem e assim conseguir mitigar os danos que elas podem causar. É um ponto, né? Você pode não gostar, mas você não pode fazer com que elas desapareçam de uma noite pro dia, né? Da conscientização. O post feito pelo Flip&Flop tem o seguinte título: finalmente coloquei minhas mãos em umas datura. Quantas? O que é uma datura? Eu deveria tomar. Datura, pra quem não sabe, eu não sabia, é uma planta venenosa e psicoativa que pode causar insuficiência respiratória, arritmia cardíaca, delírios, É um alucinógeno, basicamente, então, né? psicose e até levar sua vida embora. Antigamente, e até em alguns grupos indígenas em específico, datura é usado espiritualmente. Teve até um site que entrevistou um psiquiatra em relação a ela ser conhecida. Até que no Brasil você tem algumas tribos que usam plantas e coisas assim em rituais, se não me engano, em algumas partes do mundo como a droga mais perigosa do mundo. E o profissional diz que ela seria semelhante à ayahuasca, no sentido de ayahuasca, isso mesmo, ter que ser usada de maneira sábia e por quem entende dela, e que a datura não seria necessariamente a mais perigosa de todas por causa disso. Só que a grande maioria das pessoas que usaram essa substância, essa planta, a datura, tiveram uma experiência extremamente desagradável. Pesquisando pela internet, encontrar gente... Então por que usa, né, cara? Então por que você vai atrás de usar, né? Vai entender, né, cara? Confirmando tudo de estranho que aconteceu com elas quando elas usaram isso é algo que não falta. É sobre o uso dessa planta com esse contexto que o usuário Flip&Flop foi perguntar na comunidade sobre quantas sementes ele deveria tomar para conseguir uma boa viagem e não ter uma bad trip. E o resto do post dele é o seguinte: 17 de abril de 2017, 7h21 da noite. Oi, gente. Eu finalmente coloquei a mão em algumas datura para testar os efeitos. Eu tô livre amanhã e terei a casa só pra mim, então eu tô realmente empolgado para ver os efeitos dessa planta super interessante. Eu tenho por volta de 60 sementes, além de algumas folhas e flores secas. Quanto eu deveria tomar para uma boa primeira viagem? Eu tava pensando em esmagar um número exato de sementes e fazer chá com elas. Mas é melhor começar com poucas, né? Imagina, né, cara? É melhor você começar com muitas, beber o chá e fumar algumas mínimo folhas possível. enquanto o chá tá começando. Na verdade, nenhuma de preferência, né? Fazer efeito. 15 sementes. Faz um chá aí de eucalipto, de alguma outra coisa aí, né, teriam cara? o suficiente. Fontes na internet
Dizem que a dose comum é em torno de 10, 20, mas eu vi alguns falando sobre mais de 30 Não, sementes. então é metade de uma, metade de uma. Eu falei pra vocês que o Subreddit é focado em conscientizar as pessoas e não necessariamente impedir delas usarem o que elas querem usar. E assim, a primeira resposta que esse cara recebeu no post dele foi exatamente 0. O Nice, perfeito. Felipe no Flop, sem entender, perguntou: 0 sementes? Eu não tenho certeza se fumar apenas as folhas vai me dar um bom efeito. Uou, e não, assim peraí. o cara respondeu: não é que nem ácido, amigão. É totalmente imprevisível. Uou, que não, peraí, cara, não, calma lá. Achei que ele não ia injetar nada, cara. Achei que ele não ia usar nada, não. Zero, tudo zero, zero folha, zero tudo, cara. Pega água e bebe, cara, só isso. Visível e não tem uma dose certa para ter bons efeitos. A maioria das alucinações são extremamente horríveis. Eu sei, mano. Eu tava lendo sobre os efeitos por alguns dias já. Não é uma trip que nem alucinógenos, mas faz você ficar delirando. Lendo algumas histórias de gente que usou, algumas viram pessoas imaginárias e leram livros que não existem. Me fazem querer fazer isso ainda. Aquela, As flores... cara, o que seduz essas pessoas a usarem LSD, essas coisas aí, é isso, né, cara? A pessoa ter essas visões, essas maluquices, tá maluco, né, cara? Sai fora, cara, pra que eu quero ver essas coisas? Cogumelo aí, né, cara? Tá louco. O cara, já tendo noção que não ia conseguir fazer o Felipe não usar droga, ele responde com desdém depois disso. Então vai lá, você deve estar lendo sobre DPH, que é outra droga essa aí. Datura não é nem um pouco tranquilo que nem você tá falando. Falar com pessoas imaginárias é mais como se elas estivessem literalmente te comendo ao invés de falar. É uma verdadeira bad trip, né? Você alucina com coisas ruins, né, aparentemente. Que horror, né? Enquanto essa conversa rolava, eles respondendo um ao outro, em questão de minutos, o Felipe comentou no seu próprio post o seguinte: eu triturei algumas sementes por volta de 15, 16 e... mas é o mínimo que ele falou, pelo menos, ele não usou 30, coloquei em um copo com água quente. Eu só vou bolar meu baseado com folhas de datura e estarei pronto pra tomar. Eu decidi que vou dando uns goles no chá. Mas não tem... lentamente fumando as folhas até que eu sinta que eu... Ele vai... Caraca, que loucura isso. Ele vai fumar as folhas enquanto toma um chá das sementes, cara. Caraca, esse cara é maluco também, né? Meu Deus, que isso, cara. E aí ele fez uma atualização no post falando que bebeu o chá aos poucos durante amigo, lava minhas mãos porque vai acontecer com você, cara. Você foi avisado, você teve pessoas que... Não é como outras pessoas na internet que... As pessoas te jogaram pro fundo do poço. As pessoas tentaram te salvar ainda, mas você continua seguindo, aí eu lavo minha mão, cara. 30 minutos e atualizar os efeitos em mais ou menos 1 hora. Porque por enquanto ele não tava sentindo nada. Nessa altura do campeonato não tinha mais volta. E agora eu posso mostrar pra vocês o que essa droga realmente faz ou pode fazer com alguém. E por que o nosso amigo ali tava tão preocupado em fazer o Felipe no Flop desistir da ideia de usar essa planta. Depois que algumas horas foram se passando, que o post foi feito, mais pessoas foram surgindo para falar. O negócio que eu sempre fico pegando aqui na cadeira, que às vezes cai e eu me vou lá pra baixo, é esse negocinho aqui, ó. É tipo um protetor pro parafuso, sabe? Eu fico tirando e colocando ele enquanto tô gravando o vídeo. É meio que um tique meu. Que não era para usar nada, mas de novo, era tarde demais. Algumas dessas pessoas tiveram conhecimento de alguém próximo a elas que usaram, ou elas mesmas no passado tinham usado essa droga já. Um deles comenta em resposta ao Flip and Flop falando que não tava sentindo os efeitos. É duro você, o Flip and Flop me tira do sério, né, cara, esse nome. Na primeira não consigo hora levar a que sério. ele realmente não ia sentir os efeitos. Na verdade, ele ia ter ainda mais vontade de usar a planta, porque ele não ia estar sentindo nada. E ele ia achar que... que tá usando pouco, né? Precisava tomar ainda mais. Aí depois de uns 3 dias de não sentir nada, as pessoas vão começar a te dizer como você tá fora de si. E durante a próxima semana e meia, lentamente você começa a perceber que, na verdade, você tava delirando o tempo todo. Espero que você tenha pessoas responsáveis em volta de você e não tenha nenhuma obrigação que horror, mano, sai fora nos próximos dias. E pra finalizar, esse cara fala que nunca usou... Imagina que horror, cara, um filme de terror mesmo. Nem teve vontade, Meu e não entende o porquê os outros usariam. Mas antigamente ele teve um amigo que fez o uso e conta o relato desse amigo. Meu amigo bostejava sobre como que ele não sentia nada, ao mesmo tempo que dizia que tinha uma bruxa no quarto e ele pensava que eu era Jesus. Passou boa parte da semana para ele perceber tudo o que aconteceu. Datura é uma planta fodida. Nesse momento, mais... Caraca, que bizarro. O cara fica tipo uma semana alucinando mesmo. Uma semana. De uma hora tinha se passado, desde que o Felipe no Flop começou a usar. Uma alucinação não é aquela alucinação do bem. Não estou vendo lindos arco-íris e unicórnios. Não, né? Você tá vendo uma bruxa e pessoas te devorando, né, cara? E ele não atualizou nada
não respondeu ninguém mais. E aí Tá mais doidão. histórias surgiam. Dessa vez de alguém que tem sequelas de ter usado essa planta mesmo 10 anos depois. Isso aconteceu com um usuário chamado Dect. Ele diz que usou durante o ensino médio e, assim como no outro relato, ele fala que inicialmente ele não estava sentindo nada, além de pele avermelhada, lábios e olhos secos e o coração batendo meio rápido. Mas eu tava 100% em um estado de psicose o tempo inteiro por 2 semanas que eu já tinha parado de usar. Meus amigos ficaram extremamente preocupados comigo, até que finalmente quebrei mentalmente. Cerca de 1 mês depois, eu fui diagnosticado com transtorno de ansiedade generalizada e transtorno de pânico severo com desrealização Fica maluco, e despersonalização. né? Achando que tá sendo perseguido e coisa assim, né? É o que eu tô imaginando. Acho que essas duas histórias já são suficientes pra você ter uma ideia do que pode ter acontecido com o Flip and Flop durante todas essas horas que ele tá sumido, sem dar nenhuma notícia. Exceto que 12 horas depois dele ter sumido, às 7h55 da manhã, ele volta e comenta uma coisa estranha no post dele mesmo. Abre aspas. Google.com. Como normal de novo para agora. Sim, traduzido, isso foi exatamente o que ele falou. Senhora, tá o Felipe doidão, não tá aparentemente conseguindo voltar ao estava normal. tentando pesquisar algo no Google, mas Tá doidão. ele fez isso no post dele. Nesse momento, ele tava delirando. Mas 5 horas se passam, 1h19 da tarde. E um GIF surge no Reddit, especificamente um subreddit de gaming. É um videozinho sobre um jogo chamado Totally Accurate Battle Simulator, com 2 mamutes brigando lá. Aí você pergunta, mas o que isso tem a ver com Datura e com o Flip? E nada, não tem nada a ver. Não foi ele que publicou, foi um usuário aleatório. Continuando na cronologia, 7 horas, 55 minutos e 8 segundos. Uma pessoa comenta nesse post dos mamute brigando. Por favor, Ezecão grande tão lutando na OK. Era o Flip, 24 horas depois. São mamutes, cara, são cães não, cara, tá maluco? Consumido Datura e ele ainda tá delirando, doidão, confundindo mamute com cachorro, confundindo um jogo com a vida real e escrevendo tudo errado. Isso é péssimo. E a próxima notícia que a gente tem dele é nunca. Ele nunca mais aparece de novo. Ele não respondeu ninguém, ele não fez nenhuma atualização. A partir desse dia, 18 de abril de 2017, o usuário Flip and Flop some completamente, logo depois de usar a Datura, uma planta psicodélica e venenosa que pode te levar à morte. Assim, ser um subreddit focado em discutir sobre drogas com responsabilidade. Né, cara? Mas as pessoas aí não dá pra culpar o Reddit de forma alguma, o subreddit. As pessoas realmente falaram pra ele, não use isso. Ainda deram os seus testemunhos das coisas que aconteceram. Parece uma comunidade bem legal aí, bem interessante, né? Mas o cara preferiu seguir seu caminho e colher as consequências dos atos que tomou, né, cara? As pessoas te dizem pra não usar uma em específico de jeito nenhum, por causa de todos os defeitos que ela tem. Eu acho melhor levar essa recomendação. Então, se você entra num subreddit desse, que as pessoas usaram, que as pessoas são experientes, cara, as pessoas falam você não usar, você não usa, né, cara? Pra vida. A história do Flip and Flop pode ser falsa, algo que ele inventou pra trollar esse subreddit e Mas se ele inventou pra trollar, por que ele nunca mais retornou, né, cara? Não faz sentido, o cara excluiu a própria conta, né? Tipo, até hoje, trollagem, hardware mesmo, né? Simplesmente brincar com milhares de pessoas. Pode ser que tudo foi real e depois da experiência traumatizante, delirante dessa planta, ele acabou nunca mais quis voltar, né? Ficou com vergonha e falou, nunca mais vou voltar pro Reddit. Pode ser também, né? Voltando até pra dar espero notícia, que seja isso, né? Melhor. Nunca ter tido vontade mesmo. Ou vergonha, no pior né? dos casos, pode ser que ele não tá mais entre a gente. Esperamos que não seja isso, né, cara? Mas essa possibilidade de fato existe, né? E não pode ser de forma alguma ignorada, né? O próximo relato é mais curto, mas definitivamente a experiência mais assustadora, que se aproxima de filmes de terror em comparação com as outras. Junk X Edge é o nome do usuário. O Reddit é um site muito maneiro mesmo, né, cara? Olha, eu sou cada dia mais fã do Reddit. Um dia eu pretendo ter um Reddit, um subreddit lá, né, cara? Acho que vai ser bem legal um dia ter. Mas quando o canal for maior, contar pra mais, gente. Né? Ele era um dos líderes de um grupo de crianças, algo parecido com escoteiros, e eles faziam viagens para acampar em um lugar específico. E durante essa viagem, durante esse acampamento, algo completamente bizarro aconteceu enquanto todos participavam de uma brincadeira recorrente que os líderes faziam. Esse relato começa com você dando seu like agora e voltando para escutar. Nice! Deixa o like aí vocês também, meus amigos.
Excelente, hein? Não Eu já sou um dei o guarda like, florestal, mas óbvio. costumava estar em um grupo Bons amigos dão um like antes de iniciar o vídeo. que é um pouco parecido com escoteiros. Então passamos muito tempo na floresta e coisas estranhas aconteciam frequentemente. Mas a maior parte do tempo eram fáceis de explicar. No entanto, uma coisa aconteceu que até hoje me assusta muito. Eu era líder do grupo de crianças de 8 a 10 anos e estávamos em uma viagem de acampamento. Era o primeiro ano que ficávamos naquele terreno e ele era enorme. Normalmente costumamos explorar a maior parte do terreno Tá, a primeira antes pergunta que eu já tenho antes de tudo é: não tinha um responsável adulto entre vocês? das crianças chegarem. Então estávamos cientes de possíveis locais perigosos para evitar. Desta vez, o terreno era tão Pô, grande 8 e 10 anos é muito criança, que né, era cara? impossível fazer isso. Em cada acampamento, temos o que chamamos Uou! de jogo da noite, que geralmente é um jogo assustador em que as crianças têm que completar várias tarefas enquanto os líderes as assustam. Obviamente, Nossa, tivemos me parece super saudável, né? Meu Deus, cara. um também durante aquele acampamento. Nos disfarçamos de monstros e nos escondemos na floresta perto dos pontos de controle que eles tinham que passar. Enquanto corria entre os pontos de controle, encontrei uma área aberta da floresta com pouca ou nenhuma folhagem, então era ideal para persegui-los. Não havia realmente espaço para me esconder, exceto atrás das árvores, então não pude usar minha lanterna ou eles poderiam me ver de longe. Tava escuro, um tipo de escuridão desconcertante que faz a sua mente pregar peças e você começa a imaginar coisas que não existem. Durante a minha estadia lá, vi uma sombra que era mais ou menos do meu tamanho, correndo perto de mim algumas vezes. Não conseguia vê-la muito bem, então apenas assumi que estava imaginando coisas, porque não havia nada quando acendi minha lanterna. O jogo estava chegando ao fim e eu vi a sombra novamente. Dessa vez, consegui vê-la vagamente parada perto de uma árvore não muito longe de mim. Achei que era um dos outros líderes, escondido para assustar as crianças e decidi ir até lá. Não. Fez tudo que não se deve fazer num filme de terror, ir lá investigar, né, Na hora cara? de voltar, apontei minha lanterna para a árvore e, ao me aproximar, percebi que havia de fato alguém lá, vestido com o que parecia um saco de juta Nossa, mas que isso, cara? Darkwood, cara? O que tá acontecendo nesse lugar, cara? Meu Deus do céu. rasgado e com a cabeça Virou coberta por Darkwood. alguns sacos plásticos brancos que pareciam estar amarrados nele. Comecei a sentir um medo profundo. Algo parecia muito errado. Perguntei se estava tudo bem, mas não obtive resposta. A única coisa que eu vi foi um som estranho que soava como alguém batendo em madeira. Mesmo assim, fui um pouco mais perto até ficar a cerca de 10 metros daquela pessoa. O som de batidas era, na verdade, a pessoa batendo a cabeça meu repetidamente. Deus, cara, sai daí, moleque. Sai daí, cara. Vai embora. O que você tá fazendo aí ainda, cara? Percebi que parecia ser um homem. Ele estava descalço, seus braços e pernas estavam cobertos de lama seca. Suas mãos estavam em posição estranha e contorcida. Fiquei convencido de que era apenas um dos outros líderes. Claro, só pode ser, né, cara? Só pode ter um cara com saco na cabeça, batendo a cabeça na árvore de madrugada. Com certeza são os líderes fazendo uma trollagem hardware, né, cara? Fazendo uma brincadeira. Então, pedi pra ele parar. Ele lentamente virou a cabeça e começou a caminhar em minha direção. Algo dentro de mim disse pra eu correr. Não importava se era apenas uma brincadeira estúpida, então corri assustado. Se não fosse uma brincadeira, parecia que eu tava em sério perigo. Corri o mais rápido que pude. Ouvi ele correndo atrás de mim, mas não queria olhar pra trás, pois provavelmente acabaria batendo em uma árvore. Cheguei de volta ao acampamento e cada pessoa que poderia estar vestida assim, que nem aquele cara, já tava lá. Elas não poderiam ter chegado antes de mim. E se tivessem cheguei de volta ao acampamento de cada pessoa que poderia estar vestida assim. chegado, com certeza não teriam tido tempo de trocar de roupa. Mesmo assim, contei a eles e disse que me deram um bom susto com isso. Eles apenas me olharam estranhos, achando que eu tava tentando assustá-los, e deixamos assim. No dia seguinte, quis voltar pra conferir. Quem sabe, algum esquisito comeu o cogumelo errado e poderia estar lá morrendo de hipotermia. Levei alguém comigo, só por precaução. Tá, era uma trollagem mesmo, aparentemente. Não havia nada além de árvores intermináveis. Chegamos à árvore onde vi a pessoa batendo a cabeça e havia um coelho morto e em decomposição pregado na árvore. Chamamos a polícia, eles olharam rapidamente ao redor e descartaram como uma brincadeira de outro grupo de escoteiros ou de algumas crianças da cidade vizinha e deixaram por isso mesmo. Não notamos nada de estranho depois disso, então provavelmente era uma brincadeira idiota. Mas sério, algumas pessoas têm um senso de humor bem deturpado. Como eu disse, essa é a situação mais assustadora. Deus me livre, cara. Eu nunca na minha vida que eu vou. Eu já morro de medo desses acampamentos aí. Imagina no meio dessas florestas aí do Darkwood aí, cara. Sai fora. Eu tô de brincadeira. Então eu prefiro jogar o Darkwood mesmo que na vida real, né? Que alguém pode se deparar em comparação com as outras histórias que eu vou contar aqui. Se um homem adulto
encontra alguém com um saco amarrado na cabeça, no escuro, no meio de uma Ele era o floresta, adulto, né? se mexendo e batendo na parede, já é algo completamente conturbado. Imagina se é uma criança que acaba vendo uma coisa dessa. Ah, tá. E essa coisa começa a correr atrás dela. Seria um trauma para a vida toda. E aliás, se a criança já estava esperando de correr dos líderes dela por causa que eles estariam fantasiados, talvez ela poderia achar que ainda era uma brincadeira. Pô, que brincadeira bizarra, cara. Sai fora. Eu vou lá nesse tipo de acampamento e os caras fazem brincadeira de monstro bizarro aí de noite, cara. Sai E ela fora. tava correndo real credo. risco ali. Depois do Junk ter contado essa história, ele faz uma atualização no post em resposta a um assunto em específico que as pessoas estavam questionando. Isso teve muito mais respostas do que eu pensei. Para esclarecer, tenho 99% de certeza de que foi uma brincadeira de locais. A polícia reagiu de uma forma que parecia mais "não essa merda de novo" do que "oh não, um assassino malvado na floresta e não vamos impedir". Isso é o que ele acha. É Então uma eu espero brincadeira, viu realmente tudo com. Tá louco, né, cara? que tenha sido isso. Caso não, a situação chegou muito próxima de algo acontecer com ele ou com qualquer um daquele acampamento. Você é louco, né, cara? É sem comentários, assim, o quão bizarro é isso. Eu não tenho nem o que dizer. É simplesmente assustador, realmente, de todas e todas as formas possíveis. Chegou até aqui e não quer que o Vani te casse de noite com uma máscara igual aquela dali? Deixa o like, se inscreva no canal aí se você é um bom amigo também. Tá bom, meus amigos? Que vai estar me ajudando demais de coração, tá bom? Vambora pra esse vídeo que tá muito, muito, muito interessante. Continuar, no caso, né? Diversos cultos ou seitas, como preferirem chamar, Eita. foram sendo revelados ao longo do tempo. Desde os mais perturbadores, envolvendo suicídio coletivo, também há outros que acabaram se desfazendo por ação de um conjunto de pessoas contra esses grupos. Mesmo assim, até hoje esses cultos existem e continuam manipulando e ameaçando pessoas que vão contra eles. A indústria de adolescentes problemáticos continua firme e forte. Scientology Indústria de adolescentes tá problemáticos. infiltrada Aliás, cara, se vocês nunca viram o vídeo do Rentune do Sinanon, que eu já trouxe aqui há muito tempo atrás, assistam, cara, que esse vídeo é simplesmente fantástico, cara. Por favor, assistam mesmo. no governo. Tanto Tem o pessoas vídeo original quanto o react depois, se puder. famosas que fazem parte deles. Mas a história que eu vou contar hoje é mais simples. É o relato de um adolescente que quase caiu em um desses cultos. O título é o seguinte: eu estava em culto. E começa. Não, mas se ele tava, então ele caiu no culto. Assim. Primeiramente, peço desculpas pelo meu anonimato. Não quero que isso volte a mim. Mas não contei a ninguém sobre isso. Preciso tirar do meu peito. Há 3 anos, quando eu estava na escola, sofria de forte depressão. Tomei medicação e fiz terapia e terapia em grupo. Um dia, na minha terapia em grupo, a nossa terapeuta nos disse que veio um homem para conversar com a gente. Vamos chamá-lo de Bob. Bob era Bob muito Esponja. energético, muito amigável e compreensivo. Vou imaginá-lo como o Bob Esponja daqui pra frente. Ele falou conosco no nosso nível, um bando de adolescentes vulneráveis. Ele nos contou sobre uma viagem de terapia em grupo. Sairíamos nas férias de verão e faríamos algumas coisas legais como canoagem, escalada, etc. Ok. Ele explicou que era totalmente gratuito porque a escola pagaria para nós irmos e duraria 5 semanas. Poucas ok, pessoas legal, estavam interessadas, mas decidi Ok, fazer algumas maneiro. perguntas a ele após a sessão. Ele me disse que era tudo sobre aventura, fazer amigos e se Opa, divertir. o máximo, enquanto é isso que eu fazíamos quero. nossa terapia. Diversão, alegria. Isso é Pedi isso que eu alguns quero. detalhes pra ele, mas ele não tinha cartão, então pediu o meu. Estupidamente, Aventura, adrenalina. dei a ele meu número de telefone, endereço de e-mail e endereço Mas residencial. pelo amor de Deus, é que as fotos dá o CPF pro cara, né? Que negócio é esse também, né? Mais tarde, naquela noite, eu tava O cara era contando bom de lábia mesmo, esse Bob. sobre isso aos meus pais. Eles pareciam um pouco desconfiados, mas eu tava tentando convencê-los. Enquanto conversávamos, alguém bateu na porta. Era Bob. Meu pai o acolheu e ele conversou com os dois, explicando que é bom pra minha saúde mental e também traria muitas experiências, além de totalmente gratuito. Depois de conversar um pouco, meus pais concordaram que eu poderia ir. Eles preencheram alguns papéis e a próxima vez que vi Bob foi quando entrei no ônibus, com muitas outras pessoas da minha idade. Bob estava muito entusiasmado e todos pareciam empolgados, embora todos também Até aí tivessem tudo bem, as pessoas estão fazendo terapia e saíram pra uma viagem juntos. Parece super interessante até agora, super do bem, né? tendo problemas de saúde mental. Bob explicou que em nosso primeiro dia faríamos um curso de aventura e construiríamos uma jangada para ajudar no trabalho em equipe com nossos colegas Faz sentido, primeiro dia tem esse tipo um tutorial, né? campistas. Dirigimos para o norte até um acampamento murado. Era enorme. O
Quando descemos do ônibus, todos tiveram que fazer um check-up físico. Foi desconfortável, mas presumi que fosse para ter certeza de que poderíamos participar. É estranho, mas faz sentido, né? Para as pessoas verem se você de fato tem a aptidão para aquilo, né? Saímos, não conseguimos encontrar nossas malas, então achamos que elas foram trazidas para os nossos quartos. Ele disse que a gente não ia poder usar as malas, que estava dentro delas, e que também não podíamos usar os telefones. Ele pediu todos os nossos começando a ficar estranho, celulares. Eu e os outros meninos do meu quarto. É tudo pra aproveitar mais a natureza, né? O celular tira muito disso. Não faz sentido. Até aí tudo bem. Mas ele disse que estava no contrato que assinamos. Relutantemente, todos nós desistimos de todos os nossos bens e ele nos deu esses macacões feios para vestirmos. Porque não... Já aí começou a bizarrice. Não queríamos que nossas roupas bonitas ficassem sujas. Fizemos algumas atividades e foram... de fato, né, cara? Só pra eles não sujarem as roupas, né? Ali no campo ali, realmente suja muito, né? Divertidas. Mas depois fomos todos jantar. Antes que alguém começasse a comer, um dos líderes do grupo disse que todos deveríamos orar. Não sou religioso e não havia indicação de que se tratava de um grupo religioso. Então fiquei um pouco confuso. O líder do grupo disse que deveríamos agradecer aos deuses. Bem legal essas artes aí que o Rentuni tá colocando de fundo, né? Nos unirem. Achei isso estranho, mas presumi que eles estavam apenas incluindo a religião de todos. Os dias seguintes foram praticamente os mesmos. Houve algumas atividades divertidas, mas sempre foram acompanhadas pelos líderes do grupo, agindo de forma estranha e muito rígida. Os meninos e as meninas não podiam conversar entre si. Quando íamos nadar, íamos de macacão. E na verdade a gente só podia conversar durante essas atividades. E em todas as refeições tínhamos que orar. E os líderes sempre diziam coisas como: os deuses nos mostrarão. Os deuses? Então não é uma... Então eles não são religiosos cristãos, né? Isso é realmente uma outra parada aí, cara. Até o fim. E honestamente eu tava ficando realmente assustado. Fizemos atividades emocionantes, mas também tivemos algumas chatas, como meditação. Eles também nos disseram que se quiséssemos ficar depois das 5 semanas, poderíamos ficar. E poderíamos convidar nossas famílias para morar conosco. Uma noite perguntei ao Bob se poderia ligar para casa, só porque queria falar com minha família mesmo. Ele disse que minha família já foi avisada que cheguei em segurança. Pega esses cultos, é sempre assim mesmo, né, cara? Eles separam e dizem pra pessoa que tá lá no culto que a família tá sendo informada e coisas assim, né? Pra pessoa ficar tranquila, sendo que é absolutamente o contrário, né? Que tô feliz. Tentei argumentar, mas ele... E lá pros pais, eles estão falando pros pais assim, ó, teu filho tá aqui, tá de boa, ele não pode ligar agora, mas tá se divertindo muito, né? Tava determinado a não me deixar entrar em contato com minha família até que as 5 semanas terminassem. Eu não sabia para onde levar a minha mala, então não tinha... mas aí que tá, depois dessas 5 semanas a família tem que começar a ir atrás de o que aconteceu, né, com esse moleque, né, mano? De como contatá-los. Naquela noite, houve um evento em volta de uma fogueira, integrada a uma sessão de terapia em grupo. Pedi para usar o banheiro do prédio principal e sair furtivamente. Havia um pequeno escritório vazio e com as luzes apagadas. Então entrei e usei o telefone para ligar para minha casa. Contei à minha mãe o que estava acontecendo e ela disse que eles iam vir me buscar imediatamente. Nos fundos do escritório havia outra sala cheia de malas e uma caixa plástica cheia de telefones. Demorei um pouco para encontrar meu telefone, mas coloquei ele no bolso e tentei procurar minha mala. Enquanto eu olhava, Todd entrou no escritório e me descobriu. Ele praticamente me arrastou pra fora e me sentou no... Todd, não era Bob? Gritando comigo por desobedecer às regras. Ele disse que eu tava tentando pegar minhas roupas e que era pecado ter ego. Ou pecado? Algo assim. Ele me levou de volta ao grupo e disse o que eu fiz aos outros líderes na frente de todos. Os líderes do grupo ficaram bravos com todos e começaram a repassar as regras. Fomos todos mandados para a cama sem jantar. Na cama, eu tava no celular, mandando uma mensagem para o meu pai, que disse que estavam chegando agora. Certifiquei-me de que os outros meninos não vissem que eu tava com meu telefone. Eventualmente... porque certamente iriam dedurar, né? Meu pai... Muito provavelmente se é um culto de fato, algum dessas crianças aí, talvez seja até um infiltrado, né, cara? Você coloca um infiltrado aí pra dedurar os outros aí, né? Me mandou mensagem dizendo algo como: estamos lá fora, vem agora. Então eu praticamente pulei da cama e corri o mais rápido que pude, passando pelos líderes do grupo que tentaram me impedir de sair correndo do prédio, descendo a estrada de terra até o carro da minha mãe na beira do acampamento. Com os líderes me perseguindo, meu pai saiu do carro e me trancou lá dentro com minha mãe. Os líderes do grupo estavam dizendo que eu não tinha permissão para sair, que meus pais assinaram um contrato dizendo que não posso ir embora até que as 5 semanas acabassem. Meu pai recusou Mas que tipo de coisa é essa que você assina um contrato que você... Um contrato que te torna obrigado a ficar ali. Esse contrato não parece muita legalidade da justiça, né? Tentaram abrir as portas para me tirar de lá. De alguma forma, meu pai voltou pro carro e meus pais me levaram para casa. Na manhã seguinte,
Todd e alguns outros líderes do grupo estavam na minha porta. Meu pai disse para eles irem embora, pois eles ainda estavam tentando me convencer a voltar, mas eles não iriam embora sem mim. Meu pai chamou a polícia e a polícia os escoltou. Não podíamos vê-los, mas sabíamos que estavam observando. Praticamente não saí de casa Cara marcado, durante o resto do verão e ficava constantemente espiando. Mas aí que tá, né? O que esse culto faria a partir das 5 semanas, que seria o tempo que essas crianças deveriam voltar pra casa, né? Os pais iriam ir atrás, né? Além da família do nosso protagonista aí, por assim dizer, né, Quando cara? a escola recomeçou, Curioso. saí de casa sozinho pela primeira vez vai para ser pegar o sequestrado. ônibus e, enquanto caminhava pela rua, ouvi Todd e os outros me chamando. Tentei correr, mas eram uns 10 e me cercaram na rua. Algumas pessoas de suas casas ouviram a comoção e gritei para que chamassem a polícia. Alguns homens saíram e começou uma briga. Consegui voltar correndo para minha casa e me trancar. Os líderes do grupo foram presos, mas na semana seguinte, um novo grupo apareceu. Eventualmente, Caraca, é um culto grande então, né, cara? Provavelmente um culto bem mudamos grande, de cara. casa. Parei de ir pra escola Com e até tivemos que uma começar espécie de vida milícia aí, totalmente né, cara? nova. Não vivemos sob proteção de testemunhas, Não é uma mas milícia usamos porque eles não... identidades Não é uma milícia porque eles não têm armamentos, aparentemente, né? Eles vão só na mão mesmo, né? falsas para impedir que nos encontrassem. Meus pais estavam em contato com a escola e a polícia. A escola parou de financiar o grupo e a polícia nos disse que iria iniciar uma investigação e que o Todd havia se matado quando estava sob fiança. Não sei muito mais do que isso, mas espero que todos os adolescentes que estavam no meu grupo estejam seguros hoje. O culto perseguiu o usuário e parece perseguir até hoje. O que será que teria acontecido se ele tivesse terminado as 5 semanas? Ele chegou a responder algumas pessoas e fazer algumas atualizações. O usuário não quis falar o nome do culto para não atrapalhar a investigação da polícia e nem de qual lugar ele era, para não ter exposição demais para ele. E assim ficou a história. Com exceção que 4 dias depois, no dia 3 de março de 2017, ele volta fazendo uma pergunta num subreddit de ajuda para saber como apagava as mensagens e posts que foram escritas por ele. Estranho, mas ele podia ser só alguém novo no Reddit e queria apagar essa história do culto da internet. Mas, meia hora depois, ele faz uma atualização no post dele. Abre aspas. Isso não é verdade. Fiz parte de um grupo de terapia especializado em ajudar adolescentes com problemas. Estão querendo... Estão querendo encobrir tudo que aconteceu, cara. Desde então, decidi voltar ao grupo. Não responderei mais perguntas sobre este assunto. As pessoas na época entraram em alvoroço. Será que acharam ele de novo? Será que aquele relato foi suficiente pra acharem ele e pegarem a conta dele? Mas por que ele foi falar logo que entrou pro grupo de novo, né? Talvez tenha sido uma pista que ele deixou de que ele foi capturado, realmente. Ele não falou mais nada por 6 anos, que foi quando ele revelou tudo. 1 de janeiro de 2023. Caraca, que história, ele revela que toda a história foi falsa. O que aconteceu foi que ele realmente teve problemas com a saúde mental e a escola dele na época ajudou. Era uma história muito mirabolante, principalmente no final ali eu fiquei com o pé atrás realmente, ali, os caras irem na rua dele até, né, isso aí acho que já parecia passar um pouco da realidade, como eu falei, né, cara, além das 5 semanas, o que o grupo faria depois que os pais das crianças iriam todos atrás das crianças, né. Enfim, não é como os outros cultos, como o Sinanon e outros cultos que a gente já viu, que de fato as pessoas são seduzidas a vir ali por conta própria, né? E com o tempo não conseguem mais sair, né? Aqui não, eles meio que já tinham sido sequestrados logo de início, né? Não tem muito como você manter, ainda mais criança, sem que os pais venham atrás com o tempo, né, cara? É ter uma terapia privada. E a terapia recomendou um grupo que trabalhava com estudantes com problemas relacionados à saúde mental. Ele foi ver o que era e participar um pouco e tinha, além dele, mais 20 alunos, ouvindo 2 caras falarem sobre um acampamento que teria várias atividades, envolvendo arco e flecha, escalada, canoagem. Ele passou o contato dele, depois alguns homens foram na casa dele, porque eles precisavam da autorização dos pais. Mas aí os pais acharam que isso parecia um culto e não deixaram ele participar de nada. Acabando aqui a história oficial. Depois de uns anos, ele estava vendo uns vídeos sobre histórias bizarras do Reddit e decidiu publicar dele, adicionando detalhes fictícios, inclusive fingindo que a conta dele foi pega por um culto, deixando tudo ainda mais macabro e sumindo de vez. Depois de uns anos, o youtuber preferido de terror dele, o Nexpo, fez um vídeo contando essa história dele e ele ficou muito feliz. A história foi revivida e muita teoria sobre o caso foi sendo feita, inclusive com pessoas investigando e indo atrás de qual era esse culto que ele estava falando. Obviamente, alguns já achavam que a história era falsa por incongruências no relato. Mesmo assim, ele não revelou a verdade. O motivo dele ter decidido revelar depois de 6 anos da história publicada é
a seguinte: a intenção inicial era deixar o post desaparecer no nada, como a maioria dos outros mistérios do Reddit. Mas algo mudou. Há cerca de 1 ano, recebi más notícias do meu médico. Há 2 meses, me disseram que o tratamento não estava funcionando. Não me resta muito tempo. Desde que eu era adolescente, sempre tive um fascínio por todas as coisas assustadoras. Esse fascínio me ajudou a superar alguns momentos difíceis, especialmente recentemente, quando precisei de distrações do mundo real. Passei inúmeras horas em hospitais e clínicas investigando mistérios online e alimentando a minha obsessão pelo estranho e maravilhoso. Também passei muito tempo lendo teorias sobre minha história, e tô feliz que alguns de vocês a acharam interessante. Muito legal, foi insana a história, meu amigo. Mas eu não poderia levar isso Beleza, comigo pro túmulo. Junto com as cartas para minha Nossa. família e amigos, tive que deixar uma para vocês também. Ao pessoal do R/Confessions e R/RBI, ao Nexpo e seus fãs, e a todos que passaram algum tempo explorando essa história. Obrigado. Espero que vocês consigam manter vivos os mistérios da internet, continuar investigando e continuar fazendo essas comunidades online funcionarem. Por favor, lembre-se de fazer o que você gosta de fazer, como eu fiz enquanto tiver tempo. Pô, que triste, hein, cara? finalizo- Meu Deus, cara. Ô, que bad vibes pra encerrar o vídeo, aqui com essa Rentuni. Meu Deus, recomendação cara, do não usuário. esperava. Não só de curtir esses mistérios, mas de qualquer coisa que você goste. Memento mori. Lembre-se de que vai morrer. Espero que tenham gostado. Massa, Acompanhe hein, meu cara, podcast irada. Sem Dormir. Tem episódio toda terça às 4 da tarde. Me sigam no Insta e no Twitter. Eu quero começar cada vez mais a construir uma comunidade que eu falhei tanto nesses últimos anos. Obrigado, Mako, Renato Explosões e Gabriel Negreiros. E o John Williams também pelo apoio na categoria Detetive no Apoia-se. E até a próxima. Tchau. Até, meu amigo. Tchau, tchau. Que vídeo insano, que vídeo maravilhoso, cara. E espero de coração que vocês tenham gostado tanto quanto eu aí. Foi realmente um vídeo maravilhoso aí. E que final, bad vibes, né, cara? Mas é tudo, é exatamente o que ele falou, cara. A vida tem que ser aproveitada da forma que ela é. Aproveitar todos os momentos, que a gente não sabe o dia de amanhã, nunca se sabe o que vai acontecer. Então, todos os dias a gente tem que fazer tudo aquilo que a gente gosta, né, cara? E não deixar as coisas pra última hora. Enfim, se puder deixar um like, se inscrever no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Tamo junto, é nóis.